Glória a Deus. Você pode colocar sobre os seus pés em nome de Jesus? Chegou o momento de nós ouvirmos a poderosa palavra do Senhor em nome de Jesus. Então, com bastante alegria, nós vamos estar recebendo o pastor Júlio, que vai estar pregando nessa noite. Vamos receber o servo do Senhor, a partir de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja com todos os irmãos. Amém. Amém. É uma noite abençoada, é uma noite vitoriosa que nós estamos aqui por mais uma vez para adorarmos a Deus, para glorificarmos o Senhor. Aleluia. E essa noite tenha certeza que Deus preparou uma bênção especial para a sua vida. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 23. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Hernando por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, como sempre, né? Pregando a palavra do Senhor. Estou muito feliz. Deus abençoe o pastor. Em nome de Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 23 do livro de Provérbios. Provérbios, que é um livro muito abençoado, é um livro tremendamente abençoado. Tanto é que quando eu vou dar uma dica de leitura da Bíblia para alguma pessoa, eu sempre falo o seguinte, ó: quando você for ler a Bíblia, se você quiser ler a Bíblia toda, não comece no Antigo Testamento não, comece no Novo Testamento. Comece em Mateus capítulo 1, aí você lê de Mateus até Apocalipse. Quando você terminar Apocalipse, aí você volta para o livro de Salmos, depois lê o livro de Provérbios, e aí depois você volta lá em Gênesis, entendeu? Que aí a sua mente, o seu coração já vai estar muito bem preparado, com palavras abençoadas que você já vai ter lido. Não que os outros livros não são abençoados, toda a Bíblia é abençoada. De Gênesis a Apocalipse é uma leitura mais fácil, ou melhor, pelo Novo Testamento é uma leitura mais fácil, porque se você começa a ler a Bíblia no livro de Gênesis, você não vai entender nada. Você vai chegar na época das leis, vai chegar na época dos profetas, e você não vai entender muitas coisas. Mas quando você começa no Novo Testamento, na graça de Jesus, falando de Jesus, falando da graça de Deus, aí você já vai entender no Antigo Testamento de uma forma mais fácil. Amém? Então isso é só uma dica de leitura. Capítulo 23, nós vamos ler o versículo de número 18. Obrigado, Deus abençoe. Provérbios capítulo 23, versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. A venaria arrancada já está aqui, né? Recuperada. Graças a Deus, Deus abençoe. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Porque deveras há um fim bom, e não será malograda a tua esperança. Glória a Deus, amém? Senhor Deus do Pai, eu te agradeço pela leitura da tua palavra nesta noite. Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a tua voz, fala com todos nós em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para que nós possamos receber a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor, bênção do Senhor, vontade do Senhor. Deus abençoe a todos, abençoe cada familiar, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, Deus, quando me mostrou esta palavra, eu quis aqui ler no último culto que eu tive aqui ministrando, já tem acho que quase um mês isso,
E eu fui falar uma coisa e aí o Espírito Santo mudou a palavra para outra coisa, completamente diferente. Eu até comecei a falar de Jó, enfim, eu mudei a mensagem naquele dia. Mas eu tinha deixado a palavra anotada, que está aqui no papelzinho, e estava dentro da Bíblia. Então quando eu fui pegar a Bíblia para meditar em uma palavra, ela já estava escrita aqui. Desde a última vez que eu vim pregar, isso há mais de um mês já estava anotada esta palavra. Eu tinha separado aqui os outros versículos para ler, mas eu vou deixar esses outros versículos com uma oportunidade. Eu vou ficar nesta palavra aqui, que eu tenho certeza que vai falar para você rapidamente, nesses minutos aqui que nós vamos estar lendo. E hoje eu tenho certeza que Deus, como todo culto e todo dia, tem uma palavra para você. Aqui no versículo 18, ele começa com uma promessa abençoada para todos nós, quando ele diz: porque deveras há um fim bom. Há um fim bom. O que quer dizer isso? Quando nós somos de Deus, quando Deus está em nossa vida, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós estamos exercendo a nossa fé, quando nós estamos praticando a nossa fé, quando nós estamos exercendo boas obras, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus sempre, irmãos, em tudo que nós fazemos, sempre Deus nos dará um final de vitória naquilo que nós fazemos. Quando ele fala haverá um bom fim, não é o fim de morte, não pense por esse lado. Haverá um bom final, então no fim da minha vida eu vou ter um final de morte, porque eu vou lá para o céu encontrar com o Senhor. Claro que você vai para o céu encontrar com o Senhor Jesus, amém? Todos nós vamos um dia, mas não é este final aqui, o final da morte. Ele está falando do final da luta para a vitória, do final do fracasso para o sucesso, do final das coisas não conquistadas para aquilo que nós ainda vamos conquistar, amém? Ele está falando de coisas que nós ainda vamos ter na perseverança, na busca, na insistência, usando a fé. Então isso aqui, irmãos, é uma palavra de determinação, porque deveras haverá um bom fim, e não será malograda a tua esperança, quer dizer, não vai ser interrompida a tua esperança ela não vai acabar e não pode acabar. Você nunca pode perder a sua esperança. Você não pode perder a sua esperança em Jesus. Você não pode perder a sua esperança do seu propósito de oração, daquilo que você tem buscado a Deus todas as noites, orando, clamando, ou que você escreve no pedido de oração. Você não pode perder a sua esperança jamais. E tem uma frase no mundo que diz que a esperança é a última que morre. E todo pregador fala isso, eu vou falar também, né? A nossa esperança um dia morreu, mas ela ressuscitou, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A esperança que é Jesus, essa esperança ela nunca morreu e nunca morrerá, porque Jesus ele é eterno. Glória a Deus! Ainda no livro de Provérbios, agora no capítulo de número 14. Você está no 23, volte umas 3 páginas. No capítulo 14 e no versículo 32, está escrito assim na palavra. 14, 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio. Agora vai falar da morte. Mas o justo até na sua morte tem esperança. Aleluia. Então, se Deus começou falando que em vida nós teríamos esperança, porque Jesus é a nossa esperança diante do final da vida, que é a morte. Porque, irmãos, nós já fomos em muitos enterros, em muitos velórios, e quando estava vindo para cá para a igreja, eu até estava conversando com a minha mãe, que nós estávamos lembrando de um enterro que nós fomos há mais ou menos um mês atrás. E nós fomos no enterro de um irmão que era da igreja, que servia o Senhor. Mas quantas vezes nós vamos no enterro de pessoas que morreram sem a salvação, que morreram sem Jesus, ou que não quiseram receber a palavra de Deus? Irmãos, para aqueles que estão sem Jesus, aí não há esperança mesmo. Porque toda pessoa que deixa Deus, deixa os caminhos de Deus, ou que não quer saber dos caminhos de Deus, infelizmente, meu irmão, a palavra, não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. O
caminho, infelizmente, ela é o inferno. Escute só o que a Bíblia diz. Você está no livro de Provérbios. Eu volto já no livro de Provérbios. Se você quiser abrir, abra. Se quiser, apenas ouça. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 9 e no versículo 17. Salmo 9 e 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Não sou eu, é a palavra do Senhor que está dizendo. A pessoa que não quer Deus, que não quer ter compromisso com Deus, que não quer ter compromisso com a palavra, que não quer ter compromisso com o Evangelho, que fala que igreja é besteira, a Bíblia é besteira, Jesus é besteira, tudo isso é besteira, é meio de gente religiosa. Essas pessoas, irmãos, se não se converterem, se não abrirem a mente para entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro, um dos mais antigos deste mundo, porém o mais atual deste mundo, porque é um livro, irmão, que o próprio autor é Deus. Deus deixou a Bíblia para que o homem conheça a verdade. Qual é a verdade? Que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para curar, que Jesus veio para trazer a vida, e a vida com abundância. Está em João capítulo 10, versículo 10, que Jesus veio para abrir os olhos dos cegos. Eu não falo apenas de cegos fisicamente, Ele tem poder para fazer isso, mas lembre a sua vida antes de Jesus. Lembre a sua vida antes de vir para a igreja. Quantas coisas você fazia e hoje, quando você se converteu, você pensa: por que eu fiz isso no passado? Eu estava errado. Quando eu não tinha visão, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Eu era assim, assim, assado. Eu tinha um comportamento totalmente errado. Quando a gente se converte, nossos olhos se abrem para a verdade. Os nossos olhos se abrem para entender a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Um exemplo bíblico disso, não vou ler para ganhar tempo, mas é a própria vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um homem criminoso, assassino, perseguidor da igreja. E quando ele se converte a Jesus, lá no capítulo 9, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram, como se fossem escamas que tivessem caído. E ele entendeu todo o mal que ele havia feito. Ele entendeu toda a maldade. Irmãos, Paulo, ele era um homem mau, ele era um homem cruel. Ele entrava na casa das pessoas, invadia as portas, derrubava as portas, entrava dentro e prendia todo mundo, só porque serviam a Jesus, só porque serviam a Deus. Igual nesses países que existem aí fora, irmãos, onde o Evangelho é proibido, sabe, os países que não se pode pregar a palavra, Paulo tinha o mesmo comportamento. Mas quando Paulo se converte, meus irmãos, ele se humilha diante de Deus, ele se arrepende, ele se vê que necessita ser humilde diante de Deus e diante dos homens. O coração dele deveria mudar para agradar a Deus, porque com um coração mau ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus com uma vida com um coração perverso, com um coração ruim, com um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de palavrão, cheio de vida errada. Isso não pode agradar a Deus. O que vai agradar a Deus então? Se você se arrepender, se nós nos arrependermos. E arrependimento, irmãos, não é só no dia que a gente se batiza. No dia que eu tive a oportunidade para ministrar aqui no culto de jovens, foi um dia muito abençoado, que eu esqueci de falar, mas foi no dia que eu estava completando 20 anos que me batizei nas águas. Eu esqueci de falar isso no culto. Tanto eu como a minha mãe, a gente batizou no mesmo dia, meu pai também, que já partiu, infelizmente, e a minha irmã também. A família toda se batizou no mesmo dia. Se perguntarem para mim qual é o melhor dia da sua vida com Deus, o batismo em primeiro lugar, meu irmão. O dia que você aceitou Jesus. Todo mundo aqui. É lógico que muitos vieram de outros ministérios, outros se batizaram aqui. Mas o dia que você fez aquele gesto com a mão, que você batizou nas águas, que o pastor te batizou, que você desceu nas águas, irmãos, pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas esse será sempre o melhor dia da sua vida, porque foi o dia que você deixou o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, e você disse: a partir de agora, a minha vida depende totalmente do Senhor, depende de Deus, e o meu coração é de Deus. E a partir daí, seus olhos se abriram, seu coração se abriu, sua mente se abriu e tua vida mudou. Houve lutas, houve momentos difíceis, houve dificuldades, mas não houve nada que você não atravessasse.
não houve nada que você superasse. E você vai pensar que a sua força, ela veio de si mesmo. Não, a sua força veio do Senhor. Porque eu começo aonde eu vim. A nossa esperança, ela vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, ela vem do Senhor, a esperança. Vamos ler, meus irmãos, o livro de Atos, capítulo de número 24. Agora vamos ao Novo Testamento. Atos, capítulo de número 24, está quase no finalzinho do livro de Atos. Capítulo 24, nós vamos ler, glória a Deus. E aqui é o próprio apóstolo Paulo falando sobre esperança no Senhor. Atos, capítulo 24. Qual o versículo? Espero você achar, é claro. Eu não falo o versículo antes. Porque se você fala o versículo antes, todo mundo fica lendo assim, não presta atenção no que você fala. Então eu falo o capítulo, mas não falo o versículo. Agora sim, vamos ler a partir do versículo 14, o 15 e o 16. Veja que palavra. Atos, capítulo 24, versículo 14, diz assim: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que se chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Veja que Paulo aqui está dizendo o seguinte: ele está respondendo a um homem, a um governador, ele está diante de um tribunal, ele está sendo julgado, ele está sendo perseguido. E o que Paulo fala? Paulo, ele diz: confesso-te isso, que conforme aquele caminho se chama seita. Por que Paulo fala isso, seita? O que quer dizer com seita? Seita é toda denominação que não ensina a verdade. Sabe quem está falando isso? Porque aos olhos do mundo, a sua igreja não vale nada. Aos olhos do mundo, a sua fé, na sua família. Sabe quando você está naquela festa de 20 anos com toda a família e você fala que você está na igreja? Ou talvez ninguém sabe. Imagina a situação, no dia que você se converteu. Quando você se converteu, que você falou para a sua família: agora eu sou crente, agora eu me tornei evangélico, agora eu sou da igreja. Você sabe que houve pessoas que ficaram contra você. Você sabe que houve pessoas que não gostaram que você se converteu. Ah, vai para a igreja. Aí as histórias são sempre as mesmas, né? Vai dar dinheiro para pastor, vai ver pastor ladrão, igreja que rouba. Sempre a mesma coisa. Porque o mundo odeia a nossa fé. Mas nós não odiamos o mundo. Nós oramos para que o mundo seja salvo. Nós oramos para que Deus salve os pecadores. A diferença do cristão para o mundo é que o mundo taca pedras na gente e nós não fazemos nada, nós não tacamos pedras de volta. Nós oramos e falamos: Senhor, abençoa, porque eles não sabem o que estão falando. Senhor, abençoa, porque um dia eu fui perdido também. Um dia eu falava a mesma coisa, um dia eu também era errado, um dia eu também julgava, um dia eu também via as pessoas com a Bíblia debaixo do braço para a igreja e eu ficava fazendo piadinha disso. Mas hoje Deus me transformou. Então Paulo fala: vocês chamam a minha fé de seita, mas é nessa seita que eu encontrei a minha esperança no Senhor. Aleluia. É nessa seita de seita que está a minha esperança. E ele fala dessa esperança em vida, igual nós iniciamos na palavra. E depois ele fala dessa esperança diante da morte, como nós lemos no nosso segundo versículo. Veja que ele diz: tendo esperança, versículo 15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que há de haver ressurreição dos mortos. Ele quer dizer, nesta vida eu espero em Deus, nesta vida eu sirvo a Deus, nesta vida eu tenho Deus, mas no dia que eu partir, no dia que a minha vida terminar, a minha esperança continua no Senhor, porque ao cruzar os portais da eternidade, eu estarei diante do Senhor, que fez o céu e a terra, e criou todas estas coisas. Aqui nesta terra eu sirvo a Deus, lá no céu eu sirvo a Deus, e aonde eu estiver, eu sempre servirei a Deus por toda a eternidade. Então, até o fim, sirva, adore, busque o caminho do Senhor. Aleluia. Glória. Para
pouco mais à frente, livro de Colossenses. Você passa Filipenses, Efésios, Filipenses, aí você vai começar os Senses. Colossenses, capítulo de número 1. Eu estou falando da esperança em vida, da esperança após a vida. Eu estou falando de Jesus que dá esperança ao vivo, da esperança após a morte, porque após a morte a vida ela continua, meu irmão. Após a morte a vida não para, e viver sem Jesus é uma vida de sofrimento, mas viver com o Senhor, é uma vida maravilhosa. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 3 e o versículo até o 8. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim na palavra do Senhor: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo sempre tinha o prazer de orar por cada um do seu irmão. Você ora pelo seu irmão? Ele está ensinando isso. Versículo 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tende para com todos os santos. Caridade quer dizer boas obras em favor do próximo. As obras fazem parte da salvação também. Versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também em vós, desde o dia que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Quando nós conhecemos e recebemos a palavra de Deus, a nossa vida vai dar frutos. Você vai plantar e você vai colher. Você vai colher vitória, vai colher bênção, vai colher milagre, vai colher salvação, vai colher cura, vai colher prosperidade, porque você está semeando em uma boa terra, e para a boa terra que estou pregando hoje é a esperança no Senhor. Quando você semeia na incredulidade, você não colhe nada, você colhe ansiedade, depressão, tristeza, solidão. Mas quando você semeia na esperança, o mundo está caindo na sua cabeça, mas você diz: Deus, a minha vida pode estar de cabeça para baixo, mas ainda assim eu não vou recuar 1 centímetro da minha fé. Eu continuarei marchando, eu continuarei avançando, eu continuarei seguindo, eu continuarei orando, eu continuarei jejuando, eu continuarei fazendo a sua vontade, eu continuarei vivendo a tua palavra. E quando você faz o teu voto com Deus, meu irmão, Deus honra você, honra a sua fé, e você colhe a vitória e conta o testemunho da bênção para a glória do Senhor. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Um pouquinho mais à frente, irmãos, o último livro que eu li essa noite, para passar para o pastor Erlan. Você está em Colossenses, um pouquinho mais à frente tem um livro chamado Timóteo. Do lado do livro de Timóteo, você vai passar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Depois do livro de Timóteo tem um pequeno livro chamado Tito. Nós vamos ler o livro de Tito, vamos ler duas passagens, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 3. E aí eu passo o microfone para o pastor. Eu estou pregando essa noite sobre a esperança. Aleluia! A esperança em vida, a esperança após a vida, a esperança do Senhor. Tito, capítulo 1. Vou esperar os irmãos acharem, amém? Está depois de 2 Timóteo, está do lado de 2 Timóteo. Glória a Deus. Tito, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3. Agora, o mesmo apóstolo Paulo vai falar da esperança na vida eterna. Está escrito assim, Tito, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, aleluia, Deus nunca mente, tudo que Ele fala é verdade, aleluia. Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a este tempo manifestou a sua palavra pela pregação que nos foi confiada,
o mandamento de Deus, o nosso Salvador. O que ele quer dizer aqui? Como Deus não mente, Deus revelou qual é a sua vontade. E a sua vontade está na sua palavra. E ele vai dizer aqui no final do versículo: segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. O mandamento foi a nós confiado. Deus não mente, revelou qual é a sua vontade. A sua vontade está na palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é o mandamento. Quando nós obedecemos o mandamento, a palavra, a verdade, as promessas dele se cumprem em nossa vida. Quando você vê o Antigo Testamento, por que Moisés, por que o povo de Israel, diante de tanta desobediência, porque pensa no povo desobediente, era o povo de Israel. Em 40 anos, se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes que o povo de Israel fracassou. E aí eu te falo, será que Deus abandonou o povo de Israel porque eles fracassaram? Porque eles erraram? Porque eles traíram? Porque eles pisaram na bola, como se diz? Não, porque o povo de Israel sabia que se eles errassem, eles deveriam se arrepender. E depois que eles deveriam se arrepender, eles deveriam novamente obedecer a palavra. E eles tinham aquela conduta, irmão, de obediência a Deus na sua palavra. Até o ponto que eles tinham o hábito de buscar a Deus no tabernáculo. Lembra? Nós falamos aqui um tempo sobre o tabernáculo, a tenda, a igreja, a casa de Deus. Eles iam no tabernáculo, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam votos, eles eram obedientes, eles temiam a Deus, irmãos. O segredo, irmão, diante de toda a luta, diante de toda a tribulação, de todo o problema, é nunca perder o temor. O temor, irmãos, muitas vezes nós entendemos como reverência. Reverência, sim, é reverência, mas o temor também é medo. E o medo que eu falo aqui não é o medo de uma assombração, é o medo do respeito. Eu não posso fazer tal coisa porque vai desagradar o meu Deus. Eu não posso nunca me desviar, porque Jesus me chamou para ser salvo. Eu não posso nunca desanimar na minha fé, porque eu tenho que ser fiel até o fim da minha vida. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. E ele pregava isso pelas igrejas. Tanto é que Paulo ele era o fundador de igrejas. Eu vou terminar em 3 minutos. Ele tinha uma igreja, irmão, que era muito atrapalhada, que era a igreja de Coríntios. Igreja atrapalhada de Coríntios. Tanto é que quando chega o dia da ceia, você lê lá no capítulo 11, que os irmãos faziam divisão na igreja, praticavam heresias na igreja. Eu vou nem entrar nesse mérito, senão aqui já vou colocar mais. Mas Paulo ensinava com amor, pregava com amor. E no meio de tanta gente atrapalhada, tinha aqueles que queriam ser fiéis a Deus. E aí eu te falo, quem era abençoado por Deus? Os que estavam na igreja e eram desobedientes, ou os que estavam na igreja e obedeciam realmente a Deus? É claro que eram os que obedeciam a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, o mandamento é para nós entendermos. Nós só vamos ter esperança, vitória em nossa vida, quando nós começarmos sempre a depender só da palavra de Deus. E eu sei que você já depende da palavra de Deus. É por isso que você é mais do que vitorioso em nome de Jesus. Olha, o último versículo que eu leio para ensinar a minha palavra. Eu falei que eu leio 2 capítulos do livro de Tito, agora é o capítulo 3. Versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 até o versículo 9. E vou passar para o pastor Hernandes agora. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos, no tempo, insensatos. Eu acabei de falar agora há pouco. Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo está dizendo o que as pessoas eram sem Deus. Mas quando apareceu a benignidade, isso quer dizer a bondade, e a caridade, quer dizer o amor, quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia! Deus fez uma lavagem na sua vida. Eu volto a falar do batismo mais uma vez.
Quando você se batizou nas águas, aquilo não era apenas uma água de uma piscina, uma água de riacho, de uma cachoeira, não. Era uma água que ela veio lavar a sua alma, porque quem lava você é o próprio sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O herdeiro é aquele que recebe os bens. Meu irmão, Deus tem bens para dar para a sua vida. Eu estou falando espiritualmente, sim, mas eu estou falando de bens de cura, bens de libertação, bens de transformação na sua casa, bens de mudança no seu local de trabalho, bens de promoção de cargo, bens de todo tipo de vitória, porque você é herdeiro das promessas do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele vai aqui dizer mais ainda, ele vai ainda terminar dizendo, versículo 8 e 9, eu fecho a Bíblia agora: fiel é esta palavra, é isto que quero que deveras estar firmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque estas coisas são inúteis e vãs. O que ele quer dizer? Irmão, viva a sua fé, não brigue com ninguém, não discuta com ninguém, não vá debater religião com ninguém. Debater religião não vai mudar ninguém. Viva só a palavra, obedeça a Bíblia, obedeça ao Senhor, mantenha a sua esperança no Senhor, porque você é mais que vencedor, porque você se batizou, você aceitou Jesus, você entregou a tua vida a Jesus, para que Deus faça de você a pessoa mais abençoada e abençoada nesta terra, em nome de Jesus. Aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus esta noite. Esta é a palavra que eu quero deixar. Mantenha viva a esperança no Senhor. Amém? Vamos receber o pastor Ivan Claudinho, bem forte. Maravilha, meu Pai. Glória a Deus. Mais forte para Jesus, amém? Deus abençoe o pastor Júlio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiel esta palavra, amém? Palavra de esperança que o Senhor, Ele falou conosco aqui nessa noite. Você está satisfeito com a sua colheita? Aquilo que você está colhendo? Sim ou não? Se você não estiver satisfeito, sabe o que tem que ser feito? Nós temos que mudar o nosso plantio, que aí nós colhemos coisas melhores. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.